Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ensinar a acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. E o nosso tema de hoje é: para não se perder, faça uma sequência didática para alfabetizar a criança com deficiência intelectual. As sequências didáticas, elas são excelentes. Provavelmente, você sabe fazer sequências didáticas, não é mesmo? Porque tem professoras que elas são maravilhosas nas sequências didáticas. Fazem tudo muito bem organizado, muito atualizadas essas sequências didáticas. Você pode ser que seja uma dessas professoras, não é mesmo? Mas imagine você conseguindo mediar essa sequência didática. Aí vai ficar espetacular. Por quê? Porque você já tem uma habilidade de fazer a sequência didática, é só aprender a mediar e fazer as perguntas certas para acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual, né? Nós vamos discutir um pouco isso. Por que essa estratégia de sequência didática ajuda na alfabetização das crianças com deficiência intelectual? Então, esse é o nosso tema de hoje, né? Exatamente isso que eu vou falar, dessa importância de se fazer sequências didáticas contextualizadas, certo? A partir do hiperfoco da criança, ou contextualizadas a partir do tema que o grupo de alunos queiram conversar, discutir, aprender, não é mesmo? Mas assim, o que é uma sequência didática para uma mediadora, certo? É um conjunto realmente de atividades ligadas entre si, planejadas de forma intencional, ou seja, todas aquelas atividades é para obter a atenção da criança para aquele conteúdo, certo? Para aquele tópico que eu quero ensinar, para aquele som de letra, não importa. Mas eu tenho que levar em consideração o campo de interesse, porque geralmente as sequências didáticas, elas estão relacionadas ao interesse do grupo de alunos, ao interesse daquela criança, né? Ao hiperfoco dela, também é muito comum a gente fazer uma sequência didática mediada, levando em consideração o tema que a criança gosta, o hiperfoco dela. Mas esse conteúdo que a mediadora prepara da sequência didática é como se ela fizesse um mapeamento desse conteúdo, com um passo a passo, certo? Cada atividade que é dada, ela vai se conectando com algum outro ponto a mais. E isso é interessante por dois motivos. Quando você faz uma sequência didática mediada, você ajuda a criança a realizar as transcendências, porque ela já fez uma atividade anterior e no dia seguinte você vai dar continuidade àquele tema e você vai provocar uma transcendência, lembrar ela do que aconteceu na aula passada, no encontro passado. Então, é muito natural que uma sequência didática provoque transcendências, e muitas transcendências. Por isso que é bom. E quem me segue sabe que a transcendência é a base da aprendizagem mediada. Quanto mais transcendência, mais vai guardar na memória aquele conteúdo. E o segundo ponto é que a criança, com tantas transcendências sendo realizadas nessa sequência didática, ela vai construir um significado. Então, vai facilitar muito para a criança ela compreender aquele tema que está sendo estudado, certo? E que aquele tema está ligado com vários outros. Numa sequência didática, ela pode ser de uma matéria só, né, de uma área do conhecimento, ou ela pode ser interdisciplinar, trabalhando português, matemática, ciência, geografia, tudo na mesma sequência didática.
Isso fortalece muito, sabe, a compreensão da criança com deficiência intelectual. Por isso que você tem que preparar uma sequência didática levando em consideração os 3 critérios de mediação, que eu chamo de critérios universais, que é nosso chão da mediadora, né? O chão, né? Que eu posso chamar o seguinte, esses critérios. O primeiro é, a criança tem que compreender por que fazer a tarefa. Qual a minha intencionalidade? Então, eu tenho que saber, né? Eu tenho que passar para a criança, olha, nós vamos aprender isso por causa disso, daquilo outro. Beleza. Então, o porquê fazer aquela tarefa é fundamental. Uma outra coisa que eu tenho que levar em consideração também desses 3 critérios, é qual a relação dessa tarefa com as experiências anteriores da criança. Vamos pensar no tema futebol. Se uma criança que não gosta de futebol, já não dá para fazer essa sequência. Se uma criança que já tem um albinho de figurinha, tem o seu time, joga futebol, está na escolinha de futebol, por que o tema futebol não pode virar, certo, uma sequência didática? Pode virar uma sequência didática. E, melhor ainda, como a criança já tem essa experiência diária com o futebol, as transcendências, né, essa relação que ela vai fazer com o que você está trabalhando com a experiência dela anterior, vai ser muito facilitada. E o terceiro ponto é, a criança tem que entender por que essa tarefa é importante. Então, uma é por que eu tenho que fazer a tarefa, outra é a relação que eu faço dessa tarefa com a minha experiência anterior. E o último é por que essa tarefa é importante. Em que ela me ajudou? O que eu aprendi fazendo essa tarefa? E quando você utiliza esses 3 critérios de mediação na sua prática pedagógica, e essa prática pedagógica, ela está ali, né, fervilhando dentro de uma sequência didática, você potencializa o estímulo que você escolheu. Então, se o estímulo foi futebol, meu Deus, olha quanta coisa essa criança vai querer te contar. Porque para a mediadora é muito importante que a criança dê um feedback, seja apontando, seja falando, seja contando, não é mesmo? Então, é importante que essa criança sinalize. Então, se é um tema que ela gosta, beleza. Se é um tema sequenciado, melhor ainda, né? E assim, ó, quero dizer para você que na minha experiência didática, né, que foi lá, iniciei bem na década de 80, né, finalzinho da década de 80, como alfabetizadora. E eu sempre usei a sequência didática. Eu sempre usei, porque era uma forma de eu ter a atenção das crianças, sabe? E logo em seguida, mediando, depois como eu aprendi a mediar, né? Então eu sei do quanto a sequência didática ela é importante no processo de alfabetização, especialmente das crianças com deficiência intelectual, porque facilita muitas conexões. E é por isso que você não pode perder essa oportunidade de aprender a alfabetizar uma criança com deficiência intelectual usando uma sequência didática. Porque a ideia é, a criança não aprendeu desse jeito? Vamos fazer de outro. E aí a coisa principal para você, assim, não desista de ensinar essa criança, nunca desista dessa criança, né? E assim, não sou eu que estou dizendo isso, de não desistir da criança, ou utilize uma estratégia diferente, ou mesmo use uma sequência didática. Se você for pensar na sequência didática, ela só não tinha esse nome, mas a pedagogia de projetos só deu um nome diferente para uma sequência didática, entendeu? Mas está aí. Maria Montessori trabalhava muito esse encadeamento de atividades,
né? De Crowley, Pestalozzi, tudo estudiosos, autores que iniciaram os seus atendimentos com pessoas com deficiência. E depois a metodologia deles, Dewey também, depois a pedagogia deles passou para atender crianças, né, neurotípicas. Mas, de qualquer forma, tá aí. Então, não sou eu que estou dizendo isso, já tem evidências científicas que dizem que isso funciona, que isso é muito bom, ajuda muito na alfabetização, na aprendizagem das crianças com ou sem deficiência. Agora, eu quero trazer para você os 5 porquês da sequência didática mediada. O primeiro porquê, porque potencializa o estímulo, certo? Faz a criança com deficiência intelectual pensar sobre o estímulo de diversas maneiras. Então, numa sequência didática tem um jogo, tem um vídeo, tem uma música, tem um desenho, tem a escrita, tem a leitura, tem a atividade escrita. Então, um monte, e todas as atividades, elas não são enviadas para a criança fazer. Elas são mediadas. Então, ela pensa sobre o mesmo tema de diversas maneiras. Então, por isso que utilizar uma sequência didática mediada é importante. O segundo porquê? Porque por causa da reciprocidade da criança. A criança, ela vai se sentir desafiada, ela vai encontrar novas relações do conteúdo, ela vai sair, né, de um papel, por exemplo, mais passivo de receber a tarefa para um papel mais ativo, onde ela quer participar, ela quer contar, ela quer dar a opinião. Então, por isso que a sequência didática mediada também é importante. O terceiro porquê é porque a sequência didática mediada, ela é medida pelo nível de complexidade da tarefa. E aqui eu sempre recomendo usar a técnica de análise da tarefa. Então, nós temos uma tarefa enorme para fazer. Vamos pensar produção de um texto. Pô, a criança tem deficiência intelectual, sabe ler um pouquinho, mas não consegue escrever muito. Quer dizer, é difícil essa tarefa, não é mesmo? Produzir um texto. Ora, então nós vamos dividir essa tarefa da produção textual em partes menores, em etapas mais simples, mais simplificadas. E depois que a gente juntar as partes que são mais simples, vai virar um texto. Então, é muito importante, né, que na sequência didática você faça das atividades essa simplificação, se for necessária, para que realmente a criança consiga fazer o que é proposto, que é uma produção textual. Então, é importante porque você vai fazer essa simplificação. Porque está dentro de uma sequência didática, então não tem problema trazer uma atividade mais simples para depois uma mais complexa, outra mais complexa, outra mais complexa. Não tem problema, né? Fora isso, quando a gente simplifica uma tarefa, não quer dizer que a criança com deficiência vai perder. Quando você simplifica, você dá uma ênfase, faz uma mediação mais detalhada e a criança acaba adquirindo mais vocabulário, tá? O quarto porquê é quando a gente pensa isso, a sequência didática mediada de forma neurológica. A sequência didática mediada, ela vai aumentando a complexidade, como eu acabei de falar, mas ela vai gerando necessidades das sinapses se reorganizarem. Então, o que acontece? Se você trabalha muitas vezes a mesma tarefa,
é como se a sinapse já soubesse o caminho. Então, eu estou sempre fazendo o mesmo caminho. Agora, na sequência didática, como você vai sempre trazendo uma coisa nova para juntar naquilo que a criança já sabe, as sinapses vão tentando se reorganizar, certo? Então, há um movimento cognitivo na estrutura dessas sinapses. Olha que legal, né? Porque elas vão ter que se reconectar com mais algumas áreas que até então não tinha sido ativada. E outra coisa que neurologicamente também contribui na sequência didática é a parte emocional. Como a criança vai progredindo nas atividades, e sempre ela tem uma experiência muito boa já anterior, ela vai desenvolvendo muito essa questão emocional de se sentir capaz e melhorando a memória, consequentemente, a motivação para aprender. O quinto porquê é que todo esse processo mediado, com uma sequência bem organizada de tarefas, o que vai acontecer? Vai acontecer a ativação da plasticidade cerebral. Então, a criança começa a aprender as coisas mais contextualizadas, com mais significado, fazendo mais transcendências, e aí vai acontecendo esse movimento das sinapses e elas vão corrigindo as funções cognitivas que estão deficientes. Consequentemente, a aprendizagem ocorre de forma mais profunda. É como se a gente molhasse uma árvore e quando você molha essa árvore, ela vai criando cada vez mais raízes. Então, a mediadora, ela faz esse movimento, né? Ela rega esse cérebro com uma estratégia adequada, mediando, provocando transcendências, provocando significados, com intencionalidade, tudo isso muito planejado. E nós temos, então, como consequência, a aprendizagem ou a alfabetização, conforme for essa sequência didática. Porque se for uma sequência didática de conteúdos escolares, ela vai aprender. Se for uma sequência didática para a alfabetização, ela vai se alfabetizar, né? Vai ajudar muito no processo. Não sei se isso tem sentido para você, mas para mim faz todo sentido. E o que eu sempre quero trazer aqui para você é uma contribuição para a tua prática pedagógica, certo? Isso que é o mais importante. Agora eu quero também falar um pouco que como eu estou falando de sequência didática, agora é hora de pegar o lápis e o papel, para você anotar, porque eu vou trabalhar aqui agora 4 passos bem simples para você organizar uma sequência didática mediada. O primeiro passo, que é o que eu gosto. Geralmente eu faço uma sequência didática para atender uma criança só, né? Porque eu estou atendendo ela ali no consultório, ela é o meu foco, eu quero alfabetizá-la. Então, eu vou dar esse exemplo agora, tá? Então, o primeiro passo é conhecer o hiperfoco da criança. Qual é o campo de interesse dela? O que ela gosta? É futebol? Beleza. Hoje eu vou dar para você uma sequência didática da Copa do Mundo. Vou falar hoje aqui na live. Um tema maravilhoso. As crianças estão fazendo coleção de figurinha. Tá na hora da gente aproveitar isso e não brigar com as crianças por causa das figurinhas. Aproveitar para alfabetizar todo mundo. Síndrome de Down está fazendo álbum de figurinha, Teia está fazendo álbum de figurinha, entendeu? Então, aproveitar para alfabetizá-los usando o álbum ou uma sequência didática, né, da Copa do Mundo. Então, primeiro passo, o hiperfoco. Segundo passo, identificar as operações mentais que aquele conteúdo vai poder, que aquele conteúdo exige. Então, por exemplo, a criança precisa identificar? Sim. Ela precisa comparar? Sim. Pensando no futebol, ela pode comparar
a cor da camisa dos jogadores? Sim. Ela pode comparar o símbolo de cada time, o brasão de cada time? Sim. Ela pode comparar o peso, a altura, porque eu acho que vem uma certa indicação embaixo da figurinha daquele jogador, idade, peso, altura, o chute, a velocidade do chute, quantos gols já fez. Então, dá para fazer isso? Dá para usar tudo isso. Então, nós temos ali algumas operações mentais que isso exige: identificação, comparação, análise, não é mesmo? Já está aí. Todas essas operações a gente também usa na alfabetização. Agora, o terceiro passo, nós vamos estabelecer as etapas que vão ser trabalhadas nessa sequência didática e a minha intencionalidade em cada etapa. Por quê? Essa sequência didática, ela não pode ser desgastante. Ela tem que ser interessante. Enquanto a criança está ali comigo envolvida, beleza. Eu já trabalhei durante 6 meses uma única sequência didática. Sabia? Na mesma sala. Por quê? As crianças estavam todas envolvidas com aquele tema. Estava todo mundo querendo estudar tudo sobre aquele tema. Então, isso durou. Agora, se eu estou uma semana e as crianças não têm a atenção das crianças, a criança com TEA não está nem aí, porque não é o tema que ela gosta. Quem que eu estou realizando? Para quem que eu estou realizando essa sequência didática? Para mim mesma? Não dá, não é mesmo? Eu tenho que ter a reciprocidade da criança. Então, eu tenho que separar essa sequência didática em etapas, onde em cada etapa eu vou ter a minha intencionalidade e vou ter a reciprocidade das crianças. Quarto passo é mediar todas as atividades. Todas. Quem não sabe usar os critérios de mediação, pode pensar assim, por que fazer essa tarefa? Então, eu tenho que deixar claro para a criança por que elas estão fazendo essa tarefa. Segundo, qual a relação dessa tarefa com a experiência anterior dessa criança? E por que essa tarefa é importante? Se você seguir esses 3 itens aí, você já vai mudar a sua prática pedagógica a partir de hoje, certo? Mesmo não sabendo, né, a intencionalidade, transcendência, significado, mas aí é o caminho, certo? Então, veja bem, nós temos 4 passos importantes para tornar a nossa sequência didática diferente da sequência didática que se fazia antes, né? Porque agora tem que ser uma sequência didática mediada pelo, primeiro, hiperfoco, segundo, as operações mentais necessárias naquela tarefa, deixa clara a minha intencionalidade para ter a reciprocidade e por que fazer a tarefa, qual a relação da tarefa com a experiência anterior e por que essa tarefa é importante. Então, esses passos já vão mudar a sua sequência didática, tá bom? Agora, eu continuo com o lápis aí, vou dar algumas ideias para vocês de como trabalhar uma sequência didática. E o tema é futebol, porque vai começar aí a Copa do Mundo, não é mesmo? E as crianças já estão na coleção das figurinhas. Aqui eu vou dar algumas ideias para você do que você trabalhar e como mediar, tá bom? Então, assim, primeiro de tudo, deixar para a criança por que ela está fazendo aquela tarefa, que é o que a gente está trabalhando aqui. Eu vou dizer assim para você, imagine uma situação, que você está numa situação. Antes eu quero dizer o seguinte, essa criança é aquela criança que está lá no 5º ano, não sabe ler ainda, beleza? Tem bastante dificuldades, só copia as coisas do quadro. Então, você vai ter que motivar essa criança para que ela possa se apropriar dos conteúdos e ainda incentivar essa criança a compreender, né, como se lê.
como se lê. Então, você pode escrever uma cena para a criança, assim, você está sentada numa plateia, no teatro, no auditório, para assistir uma apresentação. Provavelmente você está curioso, não é mesmo? Para o que possa ter atrás de uma cortina. E aí, qual é a sensação que você teria se você está atrás de uma cortina e não sabe o que vai acontecer? Isso aqui, só isso você já pode mediar. Você imaginou? Aí depois de imaginar, você pega uma imagem de revista, onde tem pessoas no teatro. Então pega essa foto e você vai fazer a mediação dessa foto. Observe a imagem. Observe a imagem. O que as pessoas estão fazendo? Que sensação elas podem ter ou elas querem expressar, por exemplo? E se fosse uma apresentação dos melhores jogadores ou jogadoras de futebol? Como é que você estaria nessa plateia? Como é que essas pessoas estariam nessa plateia? Se você tivesse a oportunidade de estar ou nesse auditório, ou de conversar com algum jogador, qual o nome do jogador que você conversaria? E por quê? Olha, aqui eu trouxe o nome de alguns jogadores e jogadoras. Quero ver se você conhece. Já ouviu falar na Marta? É uma jogadora de futebol. E no Ronaldo? Já? E o Daniel Alves? Já conseguiu? E Formiga? Tem uma jogadora chamada Formiga. E Fred? E Gabriel de Jesus? Já ouviu falar? Esses são os nomes que eu escolhi. Quais outros nomes você colocaria nessa lista? Então, aqui eu já tenho um monte de palavras, não é mesmo? Você pode separar para mim aqueles jogadores, né, que é o nome, estou trabalhando no nome, feminino e o masculino? Eu posso te ajudar nessa divisão. A gente pode ler, tentar ler os nomes que eu escrevi. Ó, vou escolher esse nome aqui, ó, certo? Ó, vou mostrar para você 5 boquinhas. Essas boquinhas, quando elas se gesticulam, elas produzem esse nome. Eu não falo o nome, eu só coloco embaixo do nome cada uma das boquinhas. A, A. Marta, né? Agora, me diga os sons de cada letra dessa da boquinha. Vão dizendo. E eu posso fazer várias organizações. Esse nome Marta, eu posso juntar o M e o T, só MT. Vamos treinar esses dois. O R também e depois o A. Posso treinar só sonoro, só sonoro. E depois eu posso organizar de um modo que dê o nome Marta. Só com as boquinhas. E depois eu apresento as letras. Agora eu quero que você divida essa palavra Marta em 2 grupos. Conforme eu abro a minha boca. Marta. Beleza. Quantas vezes eu abri a boca para falar Marta? São 2. Você conhece outras palavras que podem ser escritas com esse pedaço? Mar. Mar. Vamos organizar as bocas? Aí você pode botar as bocas. Mar. Aí dá Mar, dá Marco, Marta, Marcondes, Marte, Margarida, Margarete. Quantas forem. A criança vai dizendo o nome e a gente vai falando os sons e ela vai juntando as bocas. Agora eu quero que você circule, né, a parte das bocas que representa nessas palavras. Marta, Margarida, Margarete, a parte que é o mar. Mar.
Agora vamos fazer a mesma coisa com tá. É o t, a, tá, tá. Faço o mesmo. Separe agora em Marta ou nas palavras que eu vou dizer, você presta atenção para ver se tem esse som. E eu posso falar várias palavras aqui, né? E aí você pode trabalhar dessa forma. Outra coisa, tudo bem, fiz todo um contexto, legal, chamei nome do jogador. Agora eu posso ir na internet pegar um vídeo da música do Skank, é uma partida de futebol, tá? É muito legal essa música, porque o vídeo, ele mostra muito o campo, o gol, os jogadores. Depois a criança vê esse vídeo, você pode fazer o seguinte, olha, o que você achou do vídeo? Foi emocionante? Me conte a parte que você mais gostou. Pronto. Depois eu posso pegar partes dessa música, certo? E usar, né? Usar para a criança tentar ler, certo? Usando as boquinhas. Então, pego algumas frases, por exemplo, a bola na trave não altera o placar. Bola na área sem ninguém para cabecear. Olha quanta frase legal. A bola na rede para gente, para fazer gol, né? Então, tem várias frases legais, pequenininhas, que você pode trabalhar. Fora isso, você pode trabalhar, como é uma música, todas as palavras que rimam. E você trabalhar de forma sonora todos esses sons. Tá bom? Você também pode pegar a palavra futebol e mostrar para a criança os sons separados, né? O F, o T, o B, o L, o U, o O, o E. E aí a criança vai treinar essa parte sonora e depois juntar novamente para formar várias palavras, inclusive futebol. Se faltar som, pega outras vogais para completar, mais vogais. Então é possível fazer várias, né, palavras que estão contextualizadas, têm um significado. Olha que legal você trabalhar a palavra bola, tudo sonoro, né? Não é a palavra e o desenho, não é isso. É o som, é o sequenciamento de sons da palavra bola, área, futebol, time, ataque, partida. Tudo palavra interessante que a criança vai gostar de ler, saber que conseguiu ler essa palavra. E aí você pode mediar tudo, né? Tudo. Fora isso, tem a conversa que você pode ter com essa criança que também deve ser mediada sobre essa sequência didática. Por exemplo, o que ela acha do futebol, né? O que futebol é para ela? Se já surgiu o futebol, quando é que surgiu o futebol? Né? Parece que foi na Inglaterra, não foi aqui no Brasil. Se ele tem algum ídolo do futebol, quem é, por quê? Você já acompanhou algum campeonato? Você gosta dos campeonatos nacionais, internacionais? Por que o futebol é tão difundido no Brasil? Por que deve ser? Como é que deve ser o futebol nos outros países? Então, tem muita coisa para ser explorada. Então, não perca a chance de explorar tudo isso na sequência didática. Lógico que aqui eu não vou falar muita coisa de sequência didática, né? Porque aqui a gente está trabalhando a questão da alfabetização. Mas veja bem, se esse aluno está no 5º ano, a segunda professora está lá ajudando ele nessa questão das bocas, nessa questão dos sons, beleza. O conteúdo que a professora vai dar pode relacionar com a Copa do Mundo. Se é números, nós temos vários números
para serem contextualizados. Países, nós podemos trabalhar vários países. Inclusive, quando a Copa foi aqui no Brasil, quais foram os estados do Brasil que sediaram os jogos? Onde é que foram construídos os estádios de futebol? Aí você já trabalha região norte, região sul, região centro-oeste, e assim vai. Então, nós temos, vocês têm uma coisa maravilhosa para botar a criançada toda que agora não está alfabetizada nessa sequência didática da alfabetização e alfabetizar todo mundo. Além de trabalhar o conteúdo. Então, não perca a chance. Nós ainda temos 3 meses aí pela frente. Não está tudo perdido. Certo? Não está tudo perdido. Tem muita coisa que a gente consegue ainda fazer. Tá bom? Olha, gente, espero que vocês tenham gostado da minha explicação, certo? E até o próximo encontro, tá bom?